A nossa saudação, você que está nos ouvindo, nos assistindo, e na entrevista técnica da semana, a gente conversa então, com Adelar Júnior Corte, que é técnico agrícola da unidade da Cotrial do Salto do Jacuí. Adelar vai falar para nós, então, sobre o andamento, então, da safra de verão na região atendida pela unidade do Salto. Vamos falar um pouco de soja, um pouco de milho, para que a gente possa posicionar os nossos ouvintes, os nossos associados que estão nos ouvindo e nos assistindo. Bom, Adelar, vamos começar falando, primeiramente, né, sobre o andamento do plantio, né? Como é que está o andamento, visto que nós tivemos essa semana dias de temperatura muito alta e principalmente também dias abertos, né, que eram tão raros de acontecer mais de 2, 3 dias seguidos, e nós tivemos aí uns bons dias de temperaturas altas e tempo aberto. Saudação e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Saudações, Roger, saudações aos nossos associados. Hoje na região do Salto de Jacuí, a gente consegue dizer em porcentagem em torno de 99% das áreas estão plantadas, né? Alguma que outro pedacinho que o produtor está fazendo algum replante, mas isso é muito insignificante, né? Então agora nos últimos 10 dias, como tu citou, a gente conseguiu dar um salto muito grande e chegando quase à reta final do nosso plantio. Como é que ficaram as condições do solo diante de todo esse tempo, esses dias secos? Porque o produtor ele estava muito preocupado, principalmente para conseguir colocar essa semente na terra, e o solo está úmido. Esse solo ele secou, ele ainda está muito encharcado, visto as grandes quantidades de chuvas que nós tivemos anteriormente, Adelar. Roger, a gente tem várias áreas aqui na nossa região, então a gente consegue perceber que tem bastante produtor sofrendo bastante com o plantio, certo? Então agora, como eu falei anteriormente, nos últimos 10, 12 dias aí, os produtores conseguiram alinhar os seus plantios. Tinha muitas áreas com excesso de umidade. Agora, nesses últimos dias aí, na nossa região, nós tivemos em torno de 50, 60 milímetros. Então, a gente está tendo umidade, a gente está tendo temperaturas que o solo necessita de 20 a 30 graus, uma média de 25 graus aí para poder ter uma germinação adequado da cultura. Então agora nos últimos dias a gente está tendo umidade, está tendo essa temperatura, então com isso a gente está tendo uma uniformidade dessas áreas implantadas nos últimos 10, 12 dias. Com esses dias aí de temperaturas altas, como é que está o desenvolvimento da soja? É uma planta bonita, uma planta que está no seu estágio normal diante do ciclo, principalmente as áreas plantadas anteriormente, aí, principalmente aí nos meses de novembro, no mês de novembro, na segunda quinzena de novembro e também o início do mês de dezembro. Está o desenvolvimento normal, Adelar? Sim, na nossa região o desenvolvimento está vindo conforme a gente vem planejado. A gente tinha muitas áreas de trigo, então o nosso plantio da nossa região foi atrasado um pouco. Então ali da segunda quinzena de novembro até agora esses últimos dias. Então está vindo semente de qualidade. Então os produtores eles já estão fazendo um tratamento de semente adequado com enraizador, cobalto, molibdênio, níquel. Então os produtores estão vindo bem convictos aí com esse desenvolvimento inicial da cultura. Adelar, e como é que está a questão agora da pressão por doenças, visto todos esses dias de umidade e essas temperaturas altas, e algumas noites nós tivemos até um pouco de temperaturas mais baixas, que não era muito normal nós temos, principalmente nessa época do ano, precedendo o verão, e agora nós estamos enfrentando. Mas como é que está a pressão de doenças? Já se percebe alguma que está atacando, alguma que merece a atenção do associado? A gente tenta levar um pouco de segurança aos produtores nessa tendência agora desse ano. O que está acontecendo? Hoje nas redes sociais já começou a ter hipótese, na região de Júlia e Castilho já foi encontrados esporos de ferrugem. Então o que acontece? Esse ano a gente está tentando passar aos produtores alguma coisa de fazer a antecipação da primeira aplicação de fungicida, certo? Isso é uma das coisas muito importantes, porque nos últimos 2 anos, Roger, a gente não teve uma pressão muito alta de ferrugem por questão do clima, a gente ter um clima muito seco, então a gente teve produções muito amenas, então com isso a gente não teve muita pressão de ferrugem. Nesse último ano, a gente já conseguia mostrar aos produtores na questão de áreas de pousio, aquele soja tiguera que a gente chama, a gente já conseguia mostrar aos associados a tendência de ferrugem. Então, com isso, a gente está tentando passar aos produtores que consigam antecipar a sua aplicação de fungicida, entrando muito na V0, junto com o glifosato na capina. Só que esse é um ponto muito de atenção, por isso que a gente pede para os associados entrar em contato com o nosso departamento técnico, para que com isso a gente leve a melhor solução a eles. Por quê, Roger? A gente não pode, às vezes, fazer a aplicação de V0, que a gente chama, junto na capina,
e o associado achar que ele consegue segurar essa aplicação na V0 12, 14 dias. Não, essa é aquela aplicação junto com o glifosato em V3, V4, 10 a 12 dias depois entrar com a primeira verdadeira. Com isso, nós vamos ter uma sanidade melhor no nosso bacheiro. E Adelar, nós não tivemos temperaturas baixas no inverno, tivemos excesso de chuvas, principalmente no mês de setembro, né, que foi aquela derramada de chuva. Houve possibilidade do produtor conseguir controlar invasoras? Como é que o produtor conseguiu fazer esse plantio? Ou ainda tem invasoras que estão persistentes na lavoura de soja? Roger, nos últimos dias, agora, com essas temperaturas mais altas, a gente vem sofrendo bastante em algumas localidades da nossa área de atuação um problema de caruru, certo? Esse caruru ele tem um desenvolvimento muito rápido. Então, com isso, a gente até quer colocar mais um ponto de atenção aos produtores, que quem teve problemas no último ano, melhor dizendo, com caruru, problema de caruru, planta invasora, que entre em contato com nós para a gente fazer uma visita nessa área para poder levar a melhor solução. Porque ela é uma planta muito, muito rápida, o desenvolvimento dela é muito rápido, como eu falei. Então, agora a gente vem sofrendo bastante com essa planta invasora, tendo que antecipar a aplicação de herbicidas para poder fazer o controle no seu desenvolvimento inicial, certo? Falando em outras plantas invasoras, a gente não teve tanto problema porque a gente tinha bastante áreas com aveia e com trigo. Com isso, a gente conseguiu fazer a dessecação, tendo problemas quase a zero em questão de outras plantas daninhas. O mais é a gente ter um ponto de atenção nas plantas daninhas que estão se desenvolvendo agora com a germinação do soja. Bom, esse ano, Adelar, a gente pode ver que o produtor de milho está bem esperançoso com o desenvolvimento das suas lavouras. A gente sabe que não é uma área tão expressiva, mas tem produtores que plantam em sequeiro, alguns poucos em irrigação. Como é que está o desenvolvimento das lavouras de milho e as pragas e doenças nessa lavoura que também é importante que alguns produtores cultivam aí na região do Salto do Jacuí? Esse ano vai ser um ano bem, bem atípico de milho, né? Ele sofreu um pouco com o excesso de chuva no seu desenvolvimento inicial. Agora a gente está passando aí na maturação fisiológica, em R5, a maioria das nossas áreas aqui. A gente sofreu um pouco com a questão de bacteriose, tá? E xantomonas, que é uma estria bacteriana na folha do milho, certo? Então, com isso, os produtores tiveram que fazer aplicações a mais que o ano passado de fungicidas, certo? E protetores. Com isso, a gente teve que fazer mais reentradas nas lavouras de milho. Mas o que a gente consegue perceber dos associados, eles estão muito esperançosos para essa colheita do milho. Adelar, mais alguma outra recomendação que a gente pode deixar aí para o produtor, principalmente de soja, aí, que tem que ter algum cuidado nessa época em termos de invasoras, pragas, doenças, essa questão do monitoramento, visto que o tempo está favorecendo, né? O produtor que está terminando de fazer o plantio também, o que ele tem que ser recomendado para que essa lavoura tenha o resultado que ele espera? Eu volto a falar, Roger, na questão da ferrugem asiática, porque ela é muito importante, certo? Na questão de a gente ter uma diminuição de produtividade. Então a gente não pode levar como base os 2 últimos anos, certo? A gente tem que fazer aplicações preventivas, não deixar a ferrugem asiática entrar na cultura do soja para depois a gente tentar uma solução. A gente tem que fazer aplicações preventivas e tentar empurrar o mais longo possível a entrada do fungo, melhor dizendo, da ferrugem asiática dentro da cultura. A gente também está conseguindo perceber nesses últimos dias a questão de algumas coisas, de alguma lagarta espodóptera, alguma falsa medideira, alguma lagarta da soja. Então, o produtor que está entrando com o glifosato na capina, ele já coloca algum fisiológico junto, algum produto de contato, para já fazer a mitigação de danos já no início da cultura. Claro, né, Adelar, o que a gente tem que dizer é que o produtor esse ano está com uma esperança muito grande, a chuva, ela assustou bastante no início da cultura, né, não quer dizer que daqui para frente ela não possa surpreender novamente, mas nós estamos enfrentando, né, por volta de dizer, por mais que o excesso de chuva tenha nos assustado, um ano bem diferente dos últimos 3 anos, ou seja, um cenário totalmente diferente que o produtor ele tem que observar a lavoura de uma forma diferente, mas também ele tem uma esperança muito grande de um desenvolvimento muito bom da soja do milho na região atendida por vocês aí no Salto do Jacuí, né? Exatamente.
Esse é um ano que a gente necessita, né? Os produtores necessitam de uma produção boa de soja, a gente está muito esperançoso com isso. O seu desenvolvimento inicial, eu arrisco a dizer que é um dos melhores dos últimos anos, certo? Então a gente conseguiu agora nos últimos dias ter uma uniformidade, semente de qualidade. Então, com isso, o desenvolvimento da soja, com umidade e essas temperaturas que a gente está tendo, ela está vindo muito rápido. Então, o produtor, de novo saliento, o produtor antecipa a primeira aplicação de fungicida, porque o soja ele tem um desenvolvimento muito rápido. Então, às vezes o produtor acha que em 8, 10 dias o seu soja não vai fechar a carreira, entendeu? E a gente tem que fazer a entrada da primeira aplicação verdadeira de fungicida antes do fechamento entre linhas. Com isso, a gente consegue entrar com produtos no bacheiro, que é muito importante para a gente poder ter produção, que hoje 20, 25, 30% de produção é no bacheiro. Então, a gente tem que manter aquelas folhas sadias por mais tempo. Então, o pessoal, os nossos associados que estão assistindo, acompanhando esse vídeo, podem entrar em contato com nós, tanto na unidade do Salto, como todas as unidades da Cotrial. O nosso corpo técnico hoje é um dos melhores corpos técnicos da região, então, com isso, pode ter certeza, entre em contato conosco que nós vamos levar a melhor solução até eles. Muito bem, obrigado. Então, a gente conversou com o Adelar Júnior Corte, que é técnico agrícola da unidade da Cotrial Salto do Jacuí, na entrevista técnica da semana.